Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Podemos nos assentar. Irmãos e irmãs, tomem o folheto que vocês têm nas suas mãos e vejam a terceira estrofe do Salmo responsorial. Salmo responsorial, como o próprio nome diz, responde e está sempre ligado com a primeira leitura e muitas vezes também com o Evangelho. Hoje com as duas coisas. Vamos ler juntos o que diz a terceira estrofe do Salmo. O Salmo está louvando, a primeira estrofe é um louvor a Deus, louvando o seu nome. A segunda estrofe fala que Deus é o Senhor das nações, então dá grande poder a Deus, reconhece o poderio e a soberania de Deus sobre as nações. E a terceira estrofe fala de algo que Deus faz. A primeira louvamos pelo nome de Deus, a segunda damos graças pelo poderio de Deus sobre todos, sobre todas as nações, sobre todos os outros deuses. E a terceira estrofe nos fala o que Deus faz. Vamos juntos, o que Deus faz? Ele é o indigente, do lixo ele retira o pobrezinho. Aí está, que interessante. O Deus que fez tudo, como diz a primeira estrofe, o Senhor de toda a eternidade, o Senhor que tem poder, o Senhor que está nos altos céus. Aqui é tudo poesia do salmista, viu? O salmista é um salmo. Os salmos são sapienciais. São poesias, orações poéticas a Deus. Então, toda poesia tem a sua verdade, mas usa de muitas palavras que muitas vezes são analogias. Não é? Fala que está acima de tudo, que está nos altos céus, são toda uma analogia que o salmista vai fazendo. Então esse Senhor que tem todos esses poderes, que é poderoso, que é um Senhor rico, se poderíamos dizer no bom sentido da palavra, como escutamos no Evangelho, esse Senhor faz o quê? Ele levanta da poeira o indigente, ele está preocupado com o indigente. E do lixo, ele retira aquele que é pobre, para fazê-lo assentar-se com os nobres. Deus não somente levanta da poeira o indigente,
O indigente é aquele que não tem nome, aquele que é desconhecido, aquele que a sociedade despreza, que a sociedade não quer que esteja perto. Quantos de nós, quando chega um indigente, um morador de rua, a gente se distancia? Pois muito bem, o Senhor levanta da poeira esse indigente. O Senhor retira do lixo o pobre. Só que não somente isso, só levantar, não somente dar banho, não somente dar de comer aquele que está fuçando no lixo, senão que ele vai mais além de tudo isso. Ele faz com que esse indigente, ele faz com que esse pobre se sente numa mesa. E essa mesa é a mesa com os nobres do povo, com as pessoas ricas do seu povo. Deus devolve a dignidade para aquela pessoa que havia perdido a sua dignidade, mas não diz assim: olha, eu te devolvi tua dignidade, mas todo mundo conhece os teus pecados, então nós vamos fazer assim, essa mesa aqui é para os corretos, e essa outra aqui é para vocês que estão se convertendo agora. Não. O Senhor coloca todos na mesma mesa. E esse salmo resume os 2 últimos domingos, os 3 últimos domingos da liturgia que nós estamos escutando. Que Deus e Jesus vai falando para os discípulos e para as multidões do reino dos céus. E quando Jesus fala do reino, Jesus fala que o reino de Deus é universal. O reino de Deus está aberto para todos. Se você é judeu e você quer entrar dentro do reino de Deus, bem-vindo. Você é católico, você quer entrar dentro do reino de Deus, bem-vindo. Você é protestante e quer entrar dentro do reino de Deus, bem-vindo. Você é espírita, quer entrar dentro do reino de Deus, bem-vindo. Você é ateu, nem acredita, mas no fim das contas depois você quer entrar dentro dessa dinâmica do reino de Deus, bem-vindo. O reino de Deus é universal. E é isso que Jesus fala. Pode ser que a instituição não seja. Pode ser que a instituição coloque barreiras. Barreiras para fazer os sacramentos. É que não pode porque não sei o quê. Porque não... Às vezes a instituição coloca muitas barreiras. E Jesus fala, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus está aberto para todos. Para todos nós. Por isso nós falamos que Deus é o Pai de todos, o Pai comum. Porque é o Pai que acolhe a todos. Obviamente que se nós, como católicos, dizemos, nós alcançamos esse reino dentro do catolicismo, bendito seja Deus. Mas ao final das contas, as nossas instituições têm que nos levar a conseguir chegar dentro desse reino, dentro dessa dinâmica do reino. Por isso, na semana passada, escutávamos aquelas 3 bonitas parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Que falamos do filho pródigo. De pródigo não tinha nada. De prodigioso tinha o pai em amor e misericórdia. O filho era um perdido. E o filho mais novo, ele estava também como indigente, em uma terra indigente, como fala o Salmo. E depois ele foi comer lixo dos porcos. E depois ele cai em si. E o que ele faz? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Não tem conversão nenhuma aqui. Ele caiu em si porque deu fome. Que doeu a barriga, mas bastou com que 5 minutos de consciência fez com que ele voltasse para o pai. E quando ele volta para o pai, então tem uma mudança radical na vida desse filho. Aí sim acontece a conversão. A conversão não vem antes do encontro. Primeiro a gente encontra com Deus, depois a gente muda. Não é o inverso. Às vezes nos ensinaram que primeiro tem que se converter para depois encontrar com Deus. Por isso nunca podemos nos converter. Por isso nunca chegamos na meta. Primeiro encontramos a Deus. Primeiro tocamos aquele amor que nos amou. Que se entregou ao máximo a ponto de doar toda a sua vida na cruz. E quando nós tomamos consciência disso, então nós mudamos. Só que o que acontece nessa parábola? O filho mais velho, que se julgava superior dos demais, que se julgava puro, que se julgava santo, cumpridor da lei, ele não quer entrar dentro da festa. Ele fala, eu não vou entrar dentro da festa, porque eu não posso estar dentro dessa festa, eu que sou todo puro, eu que sou todo santo, cumpridor da lei, que recebi todos os sacramentos, que vou na missa todo domingo, como que eu vou me juntar com esse que estava lá no lixo do pecado, esse que estava indigente,
eu não posso. E ele se nega e ele fica fora da festa. E a lição para nós é essa: o reino de Deus está aberto para todos nós. Agora, se nós nos julgamos demais puros, demais santos, nós não entramos dentro do reino. Porque o reino de Deus, o bilhete para entrar dentro do reino de Deus, a passagem para embarcar dentro do reino de Deus, é essa: de reconhecer que somos pecadores, que necessitamos de Deus, e por isso nós entramos dentro desse reino. E no evangelho de hoje, na leitura de hoje, nós escutamos a leitura do profeta Amós. Na liturgia, nós escutamos Amós 3 vezes. E é um livro muito, muito interessante. Amós é o profeta da justiça social. Século VIII, 750 a.C., em Israel do Norte, está Amós. Depois, quando vocês tiverem tempo, e nós estamos no mês da Bíblia, peguem o livro de Amós. Em menos de 1 hora vocês leem toda a profecia de Amós. É o primeiro profeta que escreveu, que temos relatos escritos. E Amós é o profeta que denuncia as injustiças dos ricos. Amós é aquele profeta que anuncia a libertação para os pobres. E aqui, quando nós falamos pobres, é pobre, pobre. Às vezes tem gente que é meio confundida da cabeça e tem problemas mentais e pensa que falar de pobre é comunismo. Não tem nada a ver. Se falar de pobre é comunismo, joga fora a Bíblia, porque a Bíblia está recheada de pobre, do Gênesis ao Apocalipse. Tem pobre para todo lado. E Amós é assim. Amós é o profeta da justiça social. O que acontecia no Reino do Norte em 750? 750, o Reino do Norte tinha prosperidade militar, prosperidade econômica e prosperidade religiosa, não era atacado por nenhum outro reino, e estava tudo às maravilhas. Para os nobres, para aqueles que tinham poder. E ter poder naquele tempo era ter dinheiro. Para aqueles que tinham dinheiro, o reino estava uma maravilha. Mas o problema é que aqueles que tinham dinheiro à custa dos mais pobres. E por isso depois, quando Santo Tomás de Aquino faz uma releitura do profeta Amós, ele vai falar: por detrás de toda riqueza, por detrás de muitas terras, sempre tem alguma corrupção. Por mais santo que a pessoa seja, por detrás da riqueza dela, sempre tem corrupção. Porque um se faz rico através do mais pobre. Através da exploração. E era o que estava acontecendo no Reino do Norte. E por isso, então, Amós vai falar, e veja o que faziam os ricos, os comerciantes no tempo de Amós. Eles falavam: quando vai passar a lua nova para a gente vender a mercadoria? Quando vai passar as festas de Israel para a gente vender a mercadoria? E o sábado? No sábado eles não podiam trabalhar, nas festas religiosas eles não podiam trabalhar. Mas eles não estavam pensando nas festas religiosas. Eles estavam pensando o quê? Quando que vai passar essas festas religiosas? Porque a gente tem que vender, a gente tem que enriquecer mais. Mas o problema de tudo isso é que o que faziam os ricos? Diminuir as medidas, aumentar os pesos, adulterar as balanças. Se vem um pobre naquele tempo e pedia: me vende 1 quilo de trigo, eles adulteravam a balança e não davam 1 quilo, davam 200 gramas e diziam: já deu 1 quilo e você tem que me pagar esse 1 quilo. Dominar os pobres com dinheiro. Ah, gente, quantos pobres são dominados hoje com dinheiro? Com frango, com carne. Volta para mim que você vai ter frango, volta para mim que você vai ter carne. Volta para mim porque eu te dou R$100. Quantos? A sociedade de Amós reflete a nossa sociedade nos dias de hoje. E os humildes para dar um par de sandálias. E quando vamos vender o refúgio, quando vamos vender o trigo estragado para os pobres? Então, diante de tudo isso, Deus toma partido. E o partido de Deus é sempre em favor do menos desfavorecido. E Deus fala:
nunca mais eu vou esquecer o que esses ricos fizeram contra os mais pobres. E por isso no evangelho de hoje, Jesus vai dizer: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não é que o dinheiro não seja necessário na sociedade. Jesus não era nenhum maluco, porque na sua sociedade também o dinheiro era necessário para viver. E não é que agora nós vamos jogar fora o dinheiro e vamos andar aí como loucos. Não é isso. Mas Jesus está falando: use o dinheiro e não deixe que o dinheiro use vocês. Porque o dinheiro é o mar. Quanto mais toma água salgada, mais tem sede. E assim é o dinheiro. Quanto mais temos, mais queremos. E o problema de mais querer o dinheiro é que começa a exploração com os pobres. Vejam bem, as nossas políticas públicas dos dias de hoje. Nós estamos entrando já quase nos dias das eleições. Todos os candidatos nos prometem o reino deles, não de Deus. Todos os candidatos nos prometem a melhor coisa do mundo. Mas vejam bem, irmãos, em quem vocês vão votar. Existem muitos candidatos que tiraram direitos dos trabalhadores. Existem muitos outros candidatos que exploraram os mais pobres para poder se enriquecer. E isso acontece em direita, em esquerda, em centro-direita, em centro, para todos os lados. Vejam bem tudo isso que está acontecendo no nosso meio e nos perguntemos, ao final das contas, estes candidatos querem servir a sociedade ou esses candidatos querem servir ao dinheiro e continuar explorando a sociedade? E por que eu falo dos candidatos? Porque quando um candidato começa a explorar a sociedade, começa as corrupções, isso atinge todos nós. Hoje nós falamos que a fila do SUS demora muito, demora demais para fazer exame. É claro, metade do dinheiro que vem vai tudo para a corrupção. A corrupção mata. E isso a todos os níveis do nosso país. E aqui está um exemplo claro daquela sociedade de Amós e depois do que vai dizer Jesus. Por isso examinemos as nossas consciências e nos perguntemos: queremos primeiro entrar dentro da dinâmica do reino de Deus? Perfeito. As portas do reino de Deus estão abertas. Porém, cuidado, como diz Jesus. O dinheiro, a ganância, o orgulho podem colocar uma trava e a gente pode não passar dentro da dinâmica do reino de Deus. Porque o Deus de Jesus traz uma prática de libertação, de salvação. E aonde está o Deus de Jesus, gera-se vida. Às vezes a instituição nem chegou. E nós como missionários sabemos, aqui eu falo instituição católica. Às vezes nós vamos para um país de missão aonde nem chegou a instituição católica ainda. Mas já está o Deus da vida, porque ali estão gerando vida. Porque ali estão gerando libertação. E essa é a prática do Deus de Jesus. Ele gera vida, ele gera libertação, ele dignifica a pessoa humana, ele tira do lixo o pobre. Não só tira do lixo o pobre, senão que faz com que o pobre se sente junto com os mais importantes. Essa é a prática do Deus de Jesus. Agora, Mamon, que é o Deus dinheiro, é a prática diferente. É a prática da opressão. É a prática de tirar a tua dignidade, de jogar a tua dignidade fora, no lixo. E de você se sentir cada vez mais indigente. É a prática da opressão, da tristeza, do julgamento. Essa é a prática do outro Deus. Nos perguntemos, dentro de qual prática nós estamos. Se é a prática que gera vida, louvado seja Deus. Estamos dentro da prática do Deus de Jesus. Se é a prática que gera opressão e morte, então é ainda dentro da prática do dinheiro. E que o Senhor nos livre de entrar dentro dessa prática do dinheiro, porque se entramos dentro dessa prática do dinheiro, dentro dessa prática da exploração, entramos então dentro da profecia de Amós, na qual o próprio Deus fala: eu nunca mais esquecerei o mal que vocês fizeram contra o
os pobres. Que Deus não esqueça de nós pelo bem. E que bonito vai ser quando a gente se encontrar com Deus e Deus falar: bem-vindo, você passou pelo mundo fazendo bem. Bem-vindo, entre, você está em casa. Todos aqui já perguntavam sobre você. E você passou pelo mundo fazendo bem. Que bonito. Mas que desgraça será se a gente chegar lá em cima e Deus falar: você passou pelo mundo fazendo opressão e semeando ódio. Que Deus nos livre disso. Ainda é tempo, estamos vivos. Podemos começar e continuar, passar por esse mundo fazendo bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos colocamos de pé e professamos a nossa fé. Creio